Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe essa roupinha de pet que eu fiz sob medida para Malu. Porém, eu vou passando no decorrer do vídeo, as medidas que eu utilizei para você poder adaptar para o seu pet. O pontinho é simples, é o ponto barra 2x2 e essa peça foi feita em duas partes. É simples, mas requer um pouquinho de atenção na hora de fazer aqui diminuições e unir as partes. Eu utilizei este fio aqui, esse novelo, e tem 321 metros. Se você for trabalhar com outro material, eu recomendo 2 novelos, né? Eu sugiro 2 novelos para que não fique faltando depois fio, porque esse pontinho aqui ele não rende, ele pede, né, um pouquinho mais de fio e de acordo com a sua tensão, pode ser que precise sim de mais um novelo, ok? Se você gostou, continue assistindo, vem comigo. Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar este fio aqui. Este fio é o Mais Bebê Soft da Círculo. Este novelinho tem 100 gramas e contém 321 metros. A tex desse fio, né, é 311 e sugere aqui no rótulo agulhas para trabalhar entre 4 e 5 milímetros. Este fio aqui, ele é um pouquinho diferente do Mais Bebê comum. O fio Mais Bebê comum tem o tex 200 e vem 500 metros. Esse aqui, o tex é um pouquinho maior. Esse aqui, o tex é 311. E este fio aqui pode ser perfeitamente substituído, porque esse fio não é lançamento. Eu já tenho esse fio já um tempinho. Eu vou trabalhar de forma dupla. O que significa? Eu vou utilizar a ponta de dentro do novelo e a ponta de fora. Eu vou trabalhar com fio duplo. Então, eu vou dobrar aqui o meu tex de 311, eu vou dobrar e a minha agulha também vai ser diferente da que está sugerida aqui no rótulo. Eu vou trabalhar com a agulha número 8. Aqui pede agulhas entre 4, né? Tá aqui no rótulo, ó, entre 4 e 5. Eu vou trabalhar com a 8 porque eu vou trabalhar com o fio duplo. Eu vou precisar de uma terceira agulha. Por quê? Esse trabalho vai ser feito em duas partes e eu vou precisar deixar uma parte em espera. Vou deixar uma parte descansando. Então, eu posso pegar qualquer outra agulha de qualquer outra numeração. Pode ser agulha reta ou pode ser agulha circular. A agulha circular vai ser mais fácil depois para transferir os pontos para a agulha número 8. Mas se você não tiver agulha circular, pode perfeitamente usar qualquer outra agulha que esteja à sua disposição. Eu vou utilizar 2 marcadores também. Se você não tiver os 2 marcadores, pode fazer um lacinho com um fio de outra cor. Aqui é só para poder marcar onde eu vou costurar depois e deixar o espacinho das mangas, né, das cavas. Eu vou utilizar uma tesoura, a fita métrica que é essencial, é indispensável a fita métrica neste trabalho. E eu recomendo o uso da fita métrica em todos os trabalhos, porque é necessário fazer a amostra por causa da tensão do ponto. Tem variação de pessoa para pessoa, porque tensão do ponto, tem gente que tem o ponto mais soltinho e tem gente que tem o ponto mais apertado. E eu vou utilizar também a agulha de tapeçaria para poder costurar. Então, é basicamente isso. E eu vou precisar também de anotações, né? Aqui eu vou anotar tudo que eu preciso fazer. Então, a primeira coisa a se fazer é a montagem dos pontos na agulha número 8. Para essa primeira parte, eu vou precisar colocar na minha agulha 24
pontos. Então, eu já estou aqui com a pontinha de dentro e a pontinha de fora do novelo, e de forma dupla assim, eu vou colocar os 24 pontos na agulha. Esses 2 fios vão ser considerados um só. Eu já coloquei aqui os pontos na agulha e agora eu já posso dar início ao trabalho. Eu coloquei aqui 24 pontos, e por que 24 pontos? O ponto fantasia que eu vou utilizar é o ponto barra 2 por 2. Então, ele pede uma quantidade que seja múltiplos de 4, 2 meias e 2 tricôs. Mas eu quero terminar o trabalho da mesma forma que eu comecei aqui, e eu também vou utilizar 2 pontinhos de bordas. O que são os pontinhos de bordas? São aqueles pontinhos iniciais e finais de cada trabalho que permitem que ele fique mais alinhado e facilitam bastante na hora de costurar. E esse pontinho consiste em apenas 2 carreiras de repetições. E essa minha primeira carreira eu vou trabalhar da seguinte forma. O primeiro pontinho é o pontinho de borda, então eu vou só passar para a agulha, assim, sem trabalhar com os fios na frente mesmo. Lembrando que existem várias formas de se fazer o ponto de borda. Pode ser em tricô, em meia, da maneira que você achar melhor, mais confortável. Então, feito aqui o ponto de borda, eu vou começar a sequência de repetições. Significa que o que eu fizer agora, eu vou manter até o finalzinho da carreira. E eu vou começar com 2 pontos em meia. 1, 2 e 2 pontos em tricô. 1, 2. É isso aqui que eu vou repetir. Então, de novo, 2 pontos em meia. 1, 2. E 2 pontos em tricô. 1, 2. 1 meia. 2 meias. 1 tricô. 2 tricôs. 1 meia. 2 meias. 1 tricô. 2 tricôs. 1 meia. 2 meias. 1 tricô. 2 tricôs. E eu vou terminar com 2 pontos em meia. E o último pontinho, que é o pontinho de borda, eu vou fazer em tricô. Esta foi a primeira carreira do ponto. Eu vou virar o trabalho e vou para a segunda carreira do ponto. E eu vou manter aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar. Dessa forma. E agora, ao invés de eu começar com 2 pontos em meia, eu vou começar com 2 pontos em tricô, porque é o que está pedindo aqui para mim na agulha. Eu vou seguir como está se apresentando. Eu começo aqui com 2 pontos em tricô. E 2 pontos em meia. É isso aqui que eu vou fazer até o finalzinho da carreira. Eu vou fazer tricô onde tem tricô e meia onde tem meia. Sempre seguindo essa sequência para que os pontos fiquem alinhados na mesma direção. Então, aqui tá pedindo 2 pontos em tricô, eu faço os 2 pontos em tricô. Aqui tá pedindo 2 pontos em meia, eu vou fazer 2 pontos em meia. Vou seguindo assim até chegar no finalzinho da carreira,
com 2 pontos em tricô, 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô, 2 pontos em meia. Termina aqui com 2 pontos em tricô. E o último pontinho, que é o de borda, eu também vou fazer em tricô. Eu vou virar o meu trabalho e a partir de agora é só repetição. Eu vou seguir com essas duas carreiras por aproximadamente 25 centímetros. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso e eu tenho, medindo assim, sem esticar, né, com a peça descansando, eu tenho 25 centímetros aqui. De largura, se eu abrir aqui um pouquinho, eu tenho 12 centímetros. 25 de comprimento e 12 de largura para essa primeira parte do trabalho. Então, eu já posso passar esses pontos para outra agulha, ou para essa, ou para essa. Eu vou utilizar essa daqui porque ela tem 2 pontas e depois vai ficar mais fácil para mim, porque essa pontinha do fio, se eu passar para essa agulha, ó, vai ficar do lado de cá. Aí eu vou ter retrabalho, vou ter que passar para a agulha de cá, depois para cá de novo. Então, eu vou utilizar essa daqui, que é mais fácil para mim. Eu vou passar desse mesmo jeitinho que tá aqui, ó. Todos os pontos, tomando cuidado para não perder, né? Não deixar escapar nenhum pontinho. Se você tiver uma outra agulha número 8, como essa reta, não precisa fazer isso, só vai cortar aqui o fio e pegar a outra agulha e fazer a segunda parte. Aí vai ser menos trabalho. Como a minha outra agulha tá ocupada, eu vou fazer dessa forma aqui. Fica mais fácil ainda se você tiver outra agulha igual. Terminei aqui de transferir os pontos para a agulha. E eu não vou precisar desse fio aqui para essa primeira parte. Então, eu vou usar para fazer a segunda parte. Então, eu vou cortar esse fio aqui. Esse fio aqui, eu vou cortar num tamanho aqui razoável para poder fazer o acabamento depois. Mas eu não vou utilizar para fazer costura. Então, ele não precisa ser muito grande. Pronto, agora eu vou deixar aqui essa primeira parte descansando. E vou começar a segunda parte, montando novos pontos na agulha número 8. Antes de eu começar a segunda parte, eu quero falar uma coisa importante aqui. Quando eu medi a largura dessa primeira parte, que deu 12 centímetros, foi com a peça descansando sem esticar. Se eu esticar ela assim, vai aumentar bastante a medida dela. Eu tenho que levar isso em consideração para montar essa segunda parte. Então, eu vou fazer a montagem dos pontos com 48 pontos. Eu já coloquei aqui os pontos que eu preciso. E agora eu já posso dar início ao trabalho. Eu tenho na agulha 48 pontos e eu vou começar um pouquinho diferente dessa primeira parte. Aqui nessa primeira carreira, eu fiz com 2 meias e 2 tricôs. Aqui, desse lado, eu vou começar com 2 tricôs e 2 meias. Porque na hora de eu costurar, eu quero seguir acompanhando aqui a sequência. Aqui eu terminei com 2 pontos em meia, então eu vou começar com 2 pontos em tricô. Eu vou fazer ao contrário da primeira parte. Mas o pontinho de borda, eu vou manter aqui, só passando para a agulha sem trabalhar. E agora eu faço
2 pontos em tricô e 2 pontos em meia. E vou seguindo dessa forma até chegar no finalzinho da carreira. 2 pontos em tricô e 2 pontos em meia. Eu cheguei aqui no finalzinho desta primeira carreira, eu fiz aqui 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô. O último pontinho, que é o de borda, eu também vou fazer em tricô. Vou virar o trabalho e agora eu vou para a segunda carreira, e na segunda carreira eu vou começar com 2 pontos em meia. Lembrando aqui o primeiro pontinho, que é o de borda, vou passar para outra agulha sem trabalhar, e agora eu vou seguir aqui com 2 pontos em meia. E 2 pontos em tricô. Eu vou seguir sempre dessa forma, 2 meias e 2 tricôs, até chegar aqui no finalzinho da carreira. Meia onde tem meia. E tricô onde tem tricô. Eu cheguei aqui no finalzinho desta segunda carreira e eu fiz aqui 2 pontos em tricô, 2 pontos em meia. O último pontinho, que é o de borda, eu vou fazer em tricô. Vou virar o trabalho e agora eu vou repetir essas duas carreiras por aproximadamente 12 centímetros. Eu vou seguir aqui e volto já já para mostrar o resultado e informar o próximo passo. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso e eu tenho 12 centímetros aqui. Agora eu vou começar a fazer as diminuições e eu vou fazer da seguinte forma: eu vou diminuir um ponto de cada lado, um aqui no início e um aqui no final. Eu estou do lado direito e o pontinho de borda eu vou manter. Eu vou passar aqui o primeiro pontinho sem trabalhar e agora eu tenho 2 pontos em tricô. Então eu vou fazer um só. Faço um tricô aqui. Dessa forma. E agora eu vou seguir normalmente fazendo 2 pontos em meia. 2 pontos em tricô, até o finalzinho, onde eu vou fazer a outra diminuição. Eu cheguei aqui no finalzinho desta primeira carreira de diminuições, eu fiz aqui 2 pontos em meia, aqui no finalzinho eu tenho 3 pontos em tricô. Eu vou pegar esses 2 pontos em tricô e vou fazer um só. Exatamente como eu fiz aqui no início. O último pontinho, que é o de borda, eu vou fazer em tricô. Vou virar o trabalho e eu vou continuar com as diminuições. Eu preciso reduzir aqui alguns pontos. Eu vou manter o pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar. E agora, eu tenho aqui um ponto meia e 2 pontos em tricô. Eu vou pegar esse primeiro ponto meia e um tricô e vou fazer um só, vou fazer um ponto meia, dessa forma. E aqui eu tenho um ponto tricô, eu vou seguir e vou continuar aqui fazendo meia onde tem meia, tricô onde tem tricô, normalmente. Até chegar no finalzinho da carreira, onde eu vou fazer a outra diminuição. Eu cheguei aqui no finalzinho desta carreira de diminuições, eu tenho aqui 2 pontos em tricô,
um meia e o pontinho de borda. Eu vou fazer esse pontinho em tricô. E eu vou fazer da seguinte forma. Aqui eu fiz ponto meia. Então, aqui eu também vou fazer ponto meia. Por quê? Eu quero que fique igual dos dois lados. Mas as diminuições podem ser feitas da maneira que você achar melhor, mais confortável. Eu vou seguir dessa forma. E o último pontinho, que é o de borda, eu vou fazer desse jeito aqui. Vou virar o trabalho e vou continuar aqui com as diminuições. Eu vou manter aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar. E aqui eu vou observar. Eu tenho 2 pontos em tricô aqui, e um meia e um tricô. Então, eu vou fazer esses 2 pontos juntos, eu vou fazer em meia, para que eu possa aqui acompanhar a sequência. Eu fiz meia e agora vem 2 pontos em tricô. E eu vou agora acompanhando os pontos até chegar no finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho desta carreira, eu fiz aqui 2 pontos em tricô, e agora eu tenho meia e um tricô, eu vou fazer em meia, para poder acompanhar aqui a sequência dos pontos. 2 tricôs, um meia, e o pontinho de borda eu vou fazer em tricô. Vou virar o trabalho e vou fazer mais uma carreira de diminuições. Vou manter aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar. E agora, eu vou ver aqui a minha sequência. Eu tenho um tricô e um meia, eu vou pegar e vou fazer um tricô. Faço aqui um meia. E vou seguindo a sequência de 2 pontos em tricô, 2 pontos em meia, até chegar no finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho desta carreira de diminuições e agora eu vou observar como que eu fiz aqui no início. Aqui no início eu peguei os 2 pontos e fiz um tricô. Aqui eu vou fazer da mesma forma, lembrando que você pode fazer da maneira que você achar melhor de pegar aqui. Então, eu vou fazer um ponto meia. E aqui eu vou fazer um tricô. Para poder ficar igual aqui desse lado. O pontinho de borda eu vou manter passando para a agulha. E vou virar o trabalho e novamente vou fazer diminuições. Vou manter aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar. E aqui eu vou observar, eu tenho 2 pontos em meia. Então, eu vou pegar esses 2 aqui e vou fazer em tricô para poder seguir a sequência. Fiz aqui um tricô e vou seguir com 2 pontos em meia. Vou seguindo até chegar no finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho desta carreira, fiz 2 pontos em meia. Esses 2 aqui eu vou fazer em tricô. E o último pontinho, que é o de borda, eu também vou fazer em tricô. Vou virar o trabalho e vou fazer mais uma carreira de diminuições. Vou manter o pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar. E aqui eu vou observar. Eu tenho meia e tricô. Então, eu vou pegar esses 2 pontos aqui e vou fazer em meia. Mantenho um tricô e vou seguindo a sequência aqui de 2 pontos em meia. 2 pontos em tricô, até chegar no finalzinho da carreira, onde eu vou fazer a outra diminuição.
Eu cheguei aqui no finalzinho desta carreira de diminuições, eu observei que aqui eu fiz 2 pontos juntos em meia, então é o que eu vou fazer aqui. Eu fiz um tricô e tenho 3 pontos aqui. Eu vou pegar esses dois e vou fazer em meia. O que que eu estou fazendo aqui para seguir o critério de diminuições? Eu estou tentando conciliar o mesmo tipo de diminuição que eu faço no início da carreira. Então, se eu faço aqui em meia, eu procuro fazer aqui no final também. Mas isso não é regra. Você pode diminuir da maneira que você achar melhor, mais confortável, da maneira que você sabe fazer. Eu aqui estou tentando conciliar. O último pontinho eu vou fazer de borda em tricô. Vou virar o trabalho e vou fazer mais uma carreira de diminuições. Ó, estou do lado direito do trabalho, vou manter aqui o pontinho de borda e vou observar a sequência aqui, ó, 2 pontos em tricô, um meia, um tricô. Então, se aqui eu vou seguir com 2 pontos em tricô, aqui eu vou fazer um ponto meia. Pego 2 pontos e faço um ponto meia. E sigo fazendo aqui 2 pontos em tricô até o finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho da carreira, eu fiz 2 pontos em tricô e aqui eu tenho 3 pontos. Eu vou fazer em meia, como no início. Pego 2 pontos e faço um só. O último pontinho é o de borda, eu vou manter. Vou virar o trabalho e vou fazer mais uma carreira de diminuições. Vou manter aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar. E agora eu vou observar aqui o que que eu tenho. Eu tenho 2 pontos em meia, então eu vou pegar esse primeiro e o segundo e vou fazer um tricô. Faço um ponto meia. E vou seguindo agora a sequência com 2 pontos em tricô e 2 pontos em meia. Até o finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho desta carreira de diminuições e eu lembro que aqui eu fiz 2 pontos em tricô, então eu vou manter aqui. Eu terminei aqui a sequência com 2 pontos em tricô, eu vou fazer um ponto meia e vou pegar esses 2 últimos e vou fazer em tricô. E o último pontinho, que é o de borda, eu também faço em tricô e agora eu vou virar o trabalho. Eu vou conferir quantos pontos eu tenho agora na minha agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 pontos. E agora eu não vou mais fazer diminuições. Eu estou do lado direito do meu trabalho, com 32 pontos. Então, eu tinha na agulha 48, eu fui diminuindo até obter 32 pontos na agulha. Então, você não precisa seguir a forma que eu fiz aqui para diminuir os pontos. O importante é chegar aqui nos 32. Agora, eu vou seguir aqui, sem fazer diminuições, eu vou seguir somente acompanhando aqui o ponto barra 2x2 por aproximadamente 15 centímetros. Eu estou do lado direito do trabalho e vou continuar mantendo aqui o pontinho de borda. E agora, eu vou seguir aqui. Eu tenho 2 pontos em meia. Eu vou fazer, então, 2 pontos em tricô. Um tricô, 2 pontos em tricô e vou seguindo aqui, acompanhando. Eu cheguei aqui no finalzinho desta carreira, fiz aqui 2 pontos em meia, vou finalizar com 2 pontos em tricô, como eu fiz aqui no início. E o último pontinho, que é o de borda, eu também vou fazer em tricô. E eu vou colocar um marcador aqui,
para eu poder identificar com mais facilidade os meus 15 centímetros. Então, eu vou colocar aqui só para ficar mais fácil para medir depois. Vou virar o trabalho e agora eu vou seguir até obter os 15 centímetros. Sempre mantendo o pontinho de borda. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso e eu tenho 15 centímetros. A contar aqui do marcador até os pontos da agulha. 15 centímetros. Concluído aqui essa parte, concluída, eu vou juntar as duas partes da peça. E eu vou fazer da seguinte forma, ó, as duas partes estão viradas, ó, com o lado direito para cima. Eu vou fazer essa carreira aqui, quando eu chegar aqui no finalzinho, eu vou passar esses pontos para cá. Eu vou unir as duas partes. Então, eu já vou fazendo aqui. Até aqui no finalzinho. Sempre mantendo aqui o pontinho de borda e acompanhando aqui os pontos. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira e eu tenho aqui 2 pontos em meia, um tricô, e aqui seria o outro tricô e o pontinho de borda. Como eu vou fazer a união, eu não vou precisar dos pontinhos de bordas. Então, eu vou pegar esses 2 últimos pontos e vou fazer em tricô. Agora, eu mantive aqui a sequência. Tem 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô. E agora, eu vou fazer essa união aqui. Eu tenho 2 pontos em tricô. E agora, eu preciso fazer 2 pontos em meia. Que é exatamente o que eu tenho aqui. Deixa eu separar aqui. Aqui eu também tenho os pontinhos de bordas. Eu vou fazer um ponto meio. Eu vou fazer outra diminuição aqui. Então, eu tenho 2 pontos em tricô. E agora, eu vou fazer 2 pontos juntos aqui em meia. Para poder acompanhar. Eu fiz aqui 2 diminuições, uma nessa parte e outra nessa parte. E agora, eu vou seguir aqui com ponto meia e tricô, até transferir todos os pontos dessa agulha para essa aqui. E assim transformar essas 2 partes em apenas uma parte. Eu cheguei aqui no finalzinho desta carreira, eu fiz aqui 2 pontos em tricô, 2 pontos em meia, o último pontinho, que é o de borda, eu vou fazer em tricô. Dessa forma, eu já não vou mais utilizar essa agulha. Vou pegar a outra normal, que eu já estava trabalhando. E agora, eu vou seguir fazendo aqui todos os pontos juntos. E eu fiquei num total aqui, unindo as 2 partes e fazendo aqui as 2 diminuições aqui na junção dos pontos de bordas, eu tenho 54 pontos na agulha. Eu vou mantendo aqui o pontinho de borda e seguindo aqui a sequência do que está pedindo para mim. E eu vou seguir agora por aproximadamente 12 centímetros.
com esse pontinho barra, 2 pontos em meia, 2 tricôs. Eu já fiz aqui os 12 centímetros a contar dessa parte aqui da junção. E eu confirmo aqui com a fita métrica, ó. Aqui tá a partezinha da emenda. E aqui os 12 centímetros. De largura, essa parte aqui, eu fiquei com 22 centímetros, lembrando que a peça eu não tô esticando, ó. Todos os pontos estão aqui na agulha e a peça está descansando. Se eu esticar, a medida vai ser maior. Agora eu já vou para a parte final, que é a parte do arremate. Eu vou arrematar e depois costurar as laterais. Eu estou aqui do lado direito do trabalho e vou arrematar acompanhando os pontos. Esse pontinho de borda, que eu só estava passando para a agulha sem trabalhar, aqui nessa carreira do arremate eu vou fazer em tricô. Então, eu faço um tricô e vou observar o outro ponto, o que tá pedindo aqui. Então, eu tenho 2 pontos em tricô. Então, eu vou seguir como se eu estivesse fazendo a continuação da barra. Vou fazer um tricô e vou passar esse primeiro pontinho por cima do outro. Aqui eu tenho mais um tricô, eu faço em tricô. Eu preciso sempre de 2 pontos nessa agulha para esse tipo de arremate. Lembrando que existem outras formas de se arrematar um trabalho no tricô. Você pode fazer a que melhor se identificar. Eu estou fazendo dessa forma aqui. Então, eu fiquei com um ponto nessa agulha e eu vou observar. Agora, eu tenho 2 pontos em meia. Então, eu faço um meia, passo por cima. Outro meia e passo por cima. Agora eu tenho 2 pontos em tricô, eu faço um tricô e passo por cima, faço outro tricô e passo por cima. Eu vou seguindo dessa forma até chegar aqui no último pontinho e retirar todos os pontos da agulha. E o arremate vai ficando assim. Eu cheguei aqui no finalzinho desta carreira do arremate. O último pontinho, que é o de borda, eu vou fazer em tricô e vou passar por cima. Eu estou apenas com essa argolinha e agora eu já posso cortar este fio aqui que eu estou trabalhando. Antes de eu cortar esse fio, eu vou observar bem onde está essa outra parte aqui. Então, eu vou tirar esse marcador aqui, que eu não vou usar mais nessa posição, e eu vou marcar aproximadamente. Eu vou medir aqui, vou ver quantos que tem. Tem 12 centímetros, então eu vou medir aqui 12 centímetros e vou colocar o marcador aqui, aproximadamente nos 12 centímetros. Ó, eu vou acompanhando aqui, ó. Para eu saber exatamente onde que eu vou costurar, até aonde eu vou costurar. Aí, eu coloquei o marcador, vou medir novamente, e eu tenho 12 centímetros aqui. Tem que colocar um pouquinho mais para cá. Pronto, aí eu vou medir. Tem aqui os 12 centímetros agora? Agora eu tenho 12 centímetros. 12 centímetros. Agora sim eu corto o fio, eu calculo aqui e corto. E passo por dentro dessa argolinha, para travar o meu trabalho e garantir que os pontos não vão desmanchar. Então, agora é só fazer a costura.
para fazer a costura, eu preciso deixar um espaço para as mangas. Então, eu vou dobrar o meu trabalho assim. Como ele é igual dos dois lados, você pode escolher o lado que vai fazer a costura. Normalmente, a costura no tricô é feita pelo lado direito do trabalho. Então, eu estou aqui do lado direito. Só que eu vou fazer a costura ao contrário. Por quê? Eu gostei mais da parte do lado avesso, porque essa parte, ó, termina aqui com meia. E esse lado aqui vai ficar assim. Essa parte vai ficar por cima, assim, da maluzinha. Então, essa parte aqui, que vai ficar abertinha para as cavas, vai ficar aqui com ponto meia. E eu acho mais bonitinho. Mas você pode escolher o lado que você quiser. Então, eu vou usar o outro marcador agora para poder definir onde que vai ser a cava. Então, desse marcador aqui, eu vou costurar essa parte aqui. E essa parte aqui eu vou deixar aberta. Para deixar aberto, eu vou medir 7 centímetros aproximadamente. Então, do marcador, eu vou deixar mais ou menos aqui, ó, 7 centímetros abertos. Para poder passar a patinha da minha filha. Então, eu ponho aqui, ó, 7 centímetros. E aí, eu vou costurar o restante. E eu vou costurar assim mesmo. Essa parte aqui, essa diferença aqui embaixo, vai ficar. Essa parte aqui vai ficar menor mesmo. Vou dobrar assim. E vou costurar daqui pra baixo, até aqui. Assim. Então, eu vou começar costurando essa parte aqui primeiro, de cima. Eu vou precisar da agulha de tapeçaria. E com os dois fios assim, juntinhos mesmo, eu vou introduzir aqui. E agora eu vou fazer a união. Eu vou pegar o pontinho daqui, ó, o primeiro pontinho daqui de cima, ó. E vou começar a costura pelos pontinhos de bordas. Então, eu vou pegar um pontinho de cada lado. E vou costurando. E aí, a costura vai ficando assim. Eu finalizei aqui a primeira parte da costura. E eu medi aqui, tá? Exatamente do mesmo tamanho que o outro lado. Assim. Depois, eu vou dar um nozinho aqui, desse lado, esconder essas pontas e fazer a mesma coisa aqui desse lado. Essa foi a primeira parte da costura, agora eu vou para a segunda e última parte da costura. Então, eu vou medir aqui 7 centímetros, né? Já foi medido. E agora eu vou continuar aqui a costura. Eu vou costurar aqui desse lado, vou começar por aqui. E costurar assim. Essa parte vai ficar menorzinha mesmo. Eu concluí aqui a costura desse lado, a barrinha aqui seguiu acompanhando. Aqui ficou a abertura, eu ainda não escondi as pontinhas dos fios. Aqui seguiu a cava. Eu continuei a costura aqui, seguindo a barra. E eu finalizei aqui. E agora, é só fazer a mesma coisa aqui desse lado. Eu vou marcar, vou tirar o marcador daqui, porque eu não vou utilizar mais desse lado.
e vou passar para cá. Vou medir aqui os 7 centímetros e vou costurar aqui para ficar dessa forma, assim. Depois de costurada e as pontinhas devidamente escondidas, a peça ficou assim. Aqui as manguinhas, né, as cavas para passar as patinhas dela. A costura ficou assim, essa parte aqui é a parte que vai ficar para baixo. E eu fiz nesse comprimento para poder usar assim. Aqui atrás vai ficar assim. Então, aqui nas cavinhas, ó, vai ficar acompanhando o pontinho meia dos dois lados. E vai ficar assim, né? A costura ficou assim. Ficou desse jeitinho. Tá prontinha para usar. Por hoje é só. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Que foi? Oi, amor. É a roupinha da Malu? Você gostou da roupinha, filha? Tá esquentando o neném? Tá? Hein? Que foi, hein? Hein? A roupinha da Maluzinha vai esquentar neném? Vai, meu amor. Hein? É que essa peninha gordinha. Ih, tá apertando? Não, tá bonito. Tá aqui folgadinho nela. Ih, amor, tá gostando da roupinha? Fala pra mamãe. Não, não tá gostando da roupinha não, meu amor. Menina. Tá linda, minha princesa. Tá linda, minha princesa. Linda da mamãe. Eu amo você, Malu. Minha nega linda. Tesourinho de mamãe. Olha aqui pra mamãe, olha. Gatinho. Lindeza. Ah, meu Deus do céu. É muita fofura, gente.